todos a esta nossa quarta sessão das nossas formações online. Bem-vindos, todos e cada um. Vamos então para esta nossa quarta sessão em que vamos falar sobre as boas práticas do Alpha. Isto que é tão importante para que o nosso Alpha tenha o maior sucesso possível. E hoje vamos então reforçar e debruçar-nos sobre as 7 que são as melhores práticas para a execução do nosso Alpha. E neste caso um bocadinho mais concreto no nosso contexto atual, que é o contexto do online. Mas não podíamos fazer boas-vindas sem boas-vindas, e este é o momento em que toda a gente espera que eu lance um quebra-gelo e em que eu não vou lançar um quebra-gelo. Para começarmos de uma forma diferente, para não ser sempre igual, não é? Então, ia partilhar convosco, e desde já, o link, quem já esteve connosco na nossa formação sobre os grupos de discussão, recorda-se que nós partilhámos um link do Padlet. João, eu ia pedir que partilhasses também o QR Code. Quem quiser utilizar o QR Code para aceder ao Padlet pode utilizar. Quem preferir através do link, eu vou colocar o link no chat. E esta é a plataforma que vamos utilizar para colocarem todas as perguntas que tiverem. Portanto, é só abrir o link que eu acabei de colocar para todos verem no chat e estejam à vontade para, durante a sessão, colocarem as perguntas que quiserem, que no final vamos ter um tempinho para perguntas e respostas. Já sabem, abrindo o link, no canto inferior direito tem um mais, é só carregar no mais e colocarem as perguntas que quiserem e que tiverem, quantas vezes quiserem e tiverem. Espero que já todos tenham conseguido entrar, ler o QR Code. Vamos então dar início à nossa sessão com um pequenino momento de louvor. E João, pedia-te que me permitisses partilhar. Obrigada. Força. Céus e mar, a tempestade em mim, tua voz acalmará. Jesus, Jesus, a escuridão estremece. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, a escuridão estremece. Jesus, Jesus. És o meu respirar, me chamas a adorar. Outra vez vou cantar. És o meu
temerei. Jesus, Jesus, a escuridão estremece. Jesus, Jesus. Quero louvar-te e agradecer-te esta noite, Senhor, porque nos convidaste a estarmos aqui contigo, a continuarmos a trabalhar para ti. E quero pedir-te, Senhor, que envies sobre nós o teu Espírito Santo, que derrames sobre cada um de nós, sobre as nossas paróquias, as nossas igrejas, as nossas comunidades, que derrames as tuas bênçãos, Senhor, que possamos ser grandemente abençoados por ti, que és o nosso Pai de amor. Amém. Boa noite a todos e bem-vindos a esta nossa última formação para concluir este primeiro ciclo de formações online. E hoje, como disse a Ana muito bem, vamos falar sobre as 7 boas práticas do Alfa para garantirmos que temos um Alfa de qualidade para obtermos os maiores frutos possíveis dentro do nosso Alfa, através do nosso Alfa. O primeiro ponto e o primeiro aspecto, a primeira boa prática é relativamente à oração. A oração é fundamental no Alfa, é a base do Alfa, e por isso devemos ter todo o cuidado com este aspecto. E para falarmos de oração, tem 3 aspectos, 3 pontos. O primeiro, que é a oração em equipa, o segundo, a oração pelos convidados, e o terceiro, convidar outros a orarem pelo Alfa. Vamos começar pelo terceiro ponto. Vamos começar pelo terceiro ponto, que é convidar outros para orarem pelo vosso Alfa. Isso é extremamente importante, pôr toda a comunidade a orar pelo Alfa antes de começar. Não é um assunto pessoal, é um assunto de toda a comunidade, visto que o Alfa está ao serviço da paróquia ou da igreja para evangelizar, é uma ferramenta de evangelização, de primeiro anúncio. Temos de envolver toda a comunidade e convidar a todos a terem este exercício de oração pelo Alfa. Depois, convidar pessoas-chave para vos apoiar na oração e enviar-lhes e-mails ou mensagens ou no WhatsApp com os pedidos de oração relativamente ao vosso Alfa. Aspectos práticos, já convido para a equipa, para os convidados, quem convidar, etc. Em relação às vossas dificuldades que estão a encontrar para organizar o vosso Alfa. Depois, também organizar um grupo de pessoas para rezarem durante cada sessão Alfa. Enquanto o serão Alfa está a decorrer, convém ter um grupo de pessoas. Aqui o número não conta, não importa. A partir do momento que haja uma pessoa a interceder pelo serão Alfa, isso já é importante. Mas depois não tem limite de pessoas, pode ser um grupo com um número ilimitado. E também podem convidar, lançar o desafio dentro da comunidade de 21 dias de oração. E nós temos um cartãozinho que se chama 21 dias de oração, um cartão vermelho, no qual tem um espaço para colocarem 3 nomes de pessoas. E aqui vamos lançar o desafio a toda a comunidade a levar um cartãozinho, preencher com 3 nomes de pessoas que conhecem, amigas, pessoas do trabalho, colegas de trabalho, familiares, que gostariam que fizessem uma experiência de encontro com Cristo e gostariam então que elas fossem fazer esta experiência no Alfa. E durante 21 dias vamos desafiá-las a todos os dias, às 11 horas e 2 minutos, pararem para rezar por essas 3 pessoas, de modo particular, tendo como base a passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 2. É um desafio muito interessante. A Ana está a partilhar aqui no ecrã o aspecto do cartão.
É um desafio muito interessante que envolve toda a comunidade. E isto tudo antes de começar o Alfa. O segundo ponto, oração semanal com a sua equipa antes de iniciar cada serão. É importante que o administrador reúna antes de começar a sessão com toda a equipa para tirarem um tempo de oração. Oração pela própria equipa, por cada elemento da equipa, mas a oração também pelos convidados, por todos aqueles que vão estar ao nosso encargo para acompanharmos nesta caminhada. E, finalmente, o primeiro ponto é encorajar os animadores e co-animadores a orarem pelos convidados do seu próprio grupo e tratando-os pelo nome. Eu sei que vou ter ao meu encargo o João e a Ana, por quem todos os dias eu me comprometo a rezar. Depois também, um outro aspecto é introduzir a oração nos pequenos grupos progressivamente. E aqui a oração no Alfa nunca acontece antes do tema orar porquê e como. E a partir daí é introduzido de uma forma muito subtil, muito simples e progressiva, porque muita gente não tem, como vimos na semana passada, ainda não tem esta familiarização com a oração. Para concluir este aspecto da oração, a oração é a base do Alfa, são os alicerces do Alfa, por isso pensem bem em quem poderiam convidar para liderar a oração pelo vosso Alfa. É importante este aspecto. E comecem desde já a orar pelo vosso Alfa. Este é o primeiro passo a dar. Depois, o segundo aspecto, a segunda boa prática do Alfa é a posição evangelizadora do Alfa na paróquia ou na igreja. Para o nosso Alfa ter o maior sucesso possível dentro da nossa paróquia ou da nossa igreja, devemos garantir que este esteja posicionado numa forma evangelizadora. O facto de começarmos um Alfa na nossa paróquia ou na nossa igreja deve estar estrategicamente pensado e inserido na visão e na missão da nossa comunidade. Fazer um Alfa só por fazer não vale a pena, só porque é algo de bonito, de interessante, de engraçado, isso não vale a pena. O importante é que o Alfa deve estar inserido dentro da visão da evangelizadora da paróquia, dentro do plano pastoral. Portanto, o Alfa deve ser a base da evangelização na nossa comunidade e nunca deve ser realizado sem um propósito bem definido e bem claro. Este deve servir como ferramenta de primeiro anúncio, portanto, o Alfa é uma ferramenta de primeiro anúncio, estrondosa, poderosa, e, portanto, é a forma de evangelização primária da nossa comunidade. E porquê é que o devemos fazer? Porque nunca houve uma oportunidade tão boa como neste momento para alcançar as pessoas que estão longe da igreja, longe da fé. Em primeiro lugar, as pessoas têm um pouco mais de tempo livre neste momento, por isso estão mais abertas às novas oportunidades, estão mais disponíveis para explorar as grandes questões da vida. Como muitas coisas neste momento mudaram devido à pandemia, parece que tudo o que eram certezas para nós, neste momento deixaram de ser. As pessoas começam a colocar algumas das maiores questões da vida e este é um momento para as ajudarmos a explorar esse aspecto. As pessoas questionam-se do porquê desta pandemia, porquê o mundo virado do avesso como ele está, e é importante darmos lugar para elas poderem explorar a fé. Em segundo lugar, há algo diferente no ambiente das nossas comunidades que deu às pessoas dentro da igreja uma nova ousadia para convidar os seus amigos e colegas para o Alfa. Portanto, nunca houve uma oportunidade melhor para alcançar aqueles que estão fora da igreja, especialmente aqueles que nunca iriam a um Alfa se ele fosse realizado de uma forma presencial. E nós tivemos, numa das nossas formações, um testemunho que vem ao encontro disto. Ele disse que se não fosse online, ele nunca teria ido à igreja fazer o Alfa. E por isso esta é a altura certa de alcançar essas pessoas e não só. É fundamental garantirmos que o nosso Alfa esteja bem posicionado de uma forma evangelizadora e que não se serve a si mesmo. O Alfa não é para se servir a si mesmo, mas sim servir o propósito da nossa paróquia, da nossa igreja, em missão evangelizadora.
e isto é fundamental. O Alfa é aberto a todos. Inicialmente, quando foi pensado, foi para aqueles que andam afastados da fé e da igreja, mas revelou-se também a surtir efeito naquelas pessoas que já frequentam a igreja há bastante tempo. O Alfa é mais eficaz quando é usado como uma oportunidade para as pessoas explorarem a fé, sem dúvida nenhuma. Quando o Alfa acontece com regularidade, isto é, 2 a 3 cursos de Alfa por ano, o aconselhado são 3 por ano, mas 2 também funciona. Isto vai criar uma cultura de convite na paróquia, na igreja. Isto quer dizer que vão haver cada vez mais pessoas a convidar outras. Isto acaba por ser uma roda, uma bola de neve. Ainda no outro dia ouvi o testemunho de um sacerdote precisamente acerca disto, que no final do quarto Alfa que realizaram na paróquia, ele já não teve que convidar ninguém, nem a equipa, porque os próprios convidados começaram a convidar outras pessoas. E é isto que se pretende, é uma paróquia evangelizadora em missão e uma cultura de convite. Deixo-vos aqui algumas dicas para posicionarem bem o vosso Alfa na vossa paróquia, na vossa igreja, quando estiverem a planeá-lo. Primeiro, partilhem o coração do Alfa com toda a comunidade. Isto é, o pastor, o padre, deve comunicar a toda a comunidade o que é o Alfa, o coração mesmo do Alfa, o objetivo do Alfa. Explique o que o Alfa é um lugar para explorar a fé, para o qual podem convidar outras pessoas, onde podem partilhar as grandes questões da vida. Para muitas pessoas, convidar alguém para um encontro na igreja pode ser um passo gigante. Não estamos habituados a convidar alguém para vir à igreja. E por isso pode ser um passo gigante, tanto para quem convida como para quem é convidado. Por isso é muito importante criar uma atmosfera acolhedora onde todos se sintam confortáveis, onde todos se sintam à vontade, onde todos se sintam bem-vindos. A segunda dica, partilhar histórias e testemunhos. A melhor forma de comunicar tudo isto à comunidade é partilhar histórias. Histórias de pessoas que convidaram outras e o impacto que teve nelas. Histórias de pessoas cujas vidas foram transformadas no Alfa. Se for o vosso primeiro Alfa, pois podem procurar testemunhos de outras paróquias, de outras igrejas, ou então no nosso site do Alfa Portugal, ou na nossa página de Facebook do Alfa Portugal. Poderão lá encontrar vários testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas e até de alguns líderes, dos frutos que têm visto e do como têm sido impactadas pelo que Deus vai realizando nos convidados que passam pelos seus grupos. A quarta dica, certamente conhecem pessoas na vossa comunidade que têm o gosto pela evangelização, que têm um coração grande, enorme, para acolher as pessoas que andam afastadas da igreja, e essas é que são as pessoas certas para vocês convidarem para formar a vossa primeira equipa. Devemos ter isto sempre bem presente. A quinta dica, quando tiver tudo programado, o que é que deve fazer? Registar o seu Alfa, em primeiro lugar, e depois descarregar todos os recursos que lá vai encontrar no MyAlfa para promover o seu Alfa e pôr toda a sua comunidade a convidar. Quanto mais pessoas conseguir motivar a convidar, mais pessoas virão ao seu Alfa, sem dúvida alguma. Para concluir, é extremamente importante pensar como é que pode preparar a sua paróquia, a sua igreja, para fazer Alfa para aqueles que não vêm à igreja. Pensar bem, organizar tudo ao pormenor e depois também conhecer bem todos os recursos que nós temos no nosso site à sua disposição para a divulgação do seu Alfa e para o convite para o seu Alfa. Ana, passo-te a palavra. Muito bem, portanto, fazendo uma breve recapitulação, 7 boas práticas, já falámos de 2 boas práticas. A primeira, a oração, que é extremamente importante e não é à toa que ela é a primeira boa prática que apresentamos, e a segunda, a nossa posição evangelizadora. Então vamos falar da terceira boa prática, que é também uma das mais importantes neste caso, que tem a ver com a formação da equipa. E quando falo em formação da equipa, falo em 2 formações diferentes. Falo nas funções que são necessárias para a nossa equipa
e falo na formação que é necessária a nossa equipa ter. Então vamos começar pelo princípio. Vamos falar sobre aquilo que são as funções-chave. Ter uma equipa forte é a chave para o nosso alfa de sucesso. E não é ser uma equipa forte em peso, é ser uma equipa forte em coração. Então vou falar daquelas que são as funções mais importantes para a nossa equipa. Antes de mais, é importante termos um administrador. O administrador é aquele que é um grande chato, aquele que gera a equipa toda, que organiza toda a mecânica do serão, mas ao contrário daquilo que nós muitas vezes pensamos, este administrador não é o faz tudo. É aquele que orienta, é aquele que delega para os restantes elementos da equipa, e é sempre importante que este administrador não seja o padre ou o pastor da nossa igreja, da nossa paróquia. É importante que seja um leigo que esteja envolvido e que tenha esta capacidade de poder liderar outros na sua comunidade. Depois, o administrador ainda tem outra função, tem sempre a função de fazer o acolhimento de todas as sessões, de dar as boas-vindas, de introduzir a sessão e de fazer aquela transição depois para os grupos de discussão. E o mesmo acontece tanto no alfa presencial como no online. Depois, outra função, que neste caso tem mais que ver com o online, que o administrador também tem, é de ser um bocadinho o mestre de cerimónias. Agora, quando nós não temos muito jeito, quando temos um administrador que até não tem grande capacidade para fazer rir as pessoas, quando não tem grande jeito para os quebra-gelos, então é importante que arranjemos alguém para nos substituir nesta lacuna que temos e que possa fazer isto muito bem, que possa envolver todas as pessoas naquele que é o acolhimento inicial, que possa tratar as pessoas pelo nome, mas também que traga a alegria, a energia e o entusiasmo que são necessários e que saiba fazer bons quebra-gelos, também convém, essa parte é fundamental. Portanto, administrador, depois precisamos de animadores e de coanimadores, já sabemos as funções de cada um, falámos sobre eles na nossa segunda formação, sobre os grupos de discussão. O administrador não deve fazer tudo sozinho, deve então ter uma equipa consigo e os animadores e os coanimadores são fundamentais para o ajudar nesta função. Agora, como é que nós escolhemos animadores e coanimadores? Falar muito brevemente desta questão, já falámos sobre isto na outra sessão, mas o importante é perceber que estes animadores e que estes coanimadores têm que ser pessoas ativas, que estejam prontas para gerar a discussão dentro dos nossos grupos, pessoas que rapidamente possam perceber quando o grupo está a descambar e recentrá-lo, e para isso é também importante que estes animadores e coanimadores estejam sempre preparados para todas as sessões. Portanto, administradores, animadores e coanimadores, e no caso do Alfa Online, eu diria que é o mais importante, porque sem ele a sessão não acontece, o responsável técnico. Portanto, se o administrador do curso orienta toda a equipa e toda a dinâmica da sessão, sem o responsável técnico, nada acontece. A sua função é fundamental. E ter aqui alguém a trabalhar nos bastidores para gerir tudo isto, que neste caso, hoje temos aqui o João a fazer essa função e muito bem, sem o João não seria possível, porque ele está a gerir uma série de coisas enquanto eu estou aqui a falar mais e com os braços como é que estou, não é? Mas, portanto, esta pessoa é fundamental para poder gerir o chat, para poder gerir microfones que se ligam, pessoas que chegam mais tarde à sessão, para poder criar as salas simultâneas que vamos necessitar, para resolver problemas técnicos, porque às vezes os convidados têm problemas e nós, quando partilharmos o link da primeira sessão com os nossos convidados, vamos na primeira sessão falar que existe uma pessoa responsável técnica que eles podem contactar, enviar uma mensagem, um e-mail, caso ele tenha alguma questão a entrar na plataforma. E esta pessoa convém também que esteja muito à vontade com a plataforma que vou utilizar para poder ajudar não só a equipa, mas também os convidados. Depois, a Isabel falava muito bem sobre esta equipa de oração, que é fundamental, e nós temos sempre esta tendência de colocar um bocadinho a equipa de oração fora da nossa equipa, mas a equipa de oração faz parte da nossa equipa alfa, e é fundamental construir esta equipa, não só quando fazemos um alfa ao vivo, mas também quando fazemos um alfa online. É fundamental termos aqui este grupo de pessoas a apoiar a equipa nos bastidores com a sua oração. Orando para que Deus possa agir poderosamente na vida dos nossos convidados e que possa fazer de cada elemento da equipa canal do seu amor, não é? E esta equipa de oração pode se reunir de muitas formas. Pode se reunir presencialmente num local, obviamente tendo em conta as nossas restrições atuais, não é? Com todas as medidas de segurança. Podem reunir-se numa sala à parte Zoom, podem reunir-se pelo WhatsApp ou podem simplesmente rezar cada um em sua casa, em off. O importante é que esta equipa esteja constituída e que tenha aqui um papel ativo durante as nossas sessões, que eu posso vos dizer que para mim é uma das funções mais importantes da equipa, porque sem oração
são aqueles que estão sempre nos bastidores, que raramente vimos, alguns nem os conhecemos, não é? Pelo menos os convidados não têm essa percepção, mas eles desempenham um papel fundamental no nosso alfa. Como a Isabel dizia, há toda uma série de oração que é feita durante o nosso alfa, não é? Os 30 minutos antes de estarem juntos para rezar, e é o administrador que habitualmente faz também orienta estes 30 minutos antes, sendo que a oração é fundamental, mas estes 30 minutos antes também servem para dar aqui os últimos detalhes que são sempre importantes antes de começarmos a nossa sessão. Agora, portanto, eu diria que estes são os elementos-chave para nós desenrolarmos um alfa de sucesso: ter um administrador, ter animadores e coanimadores, ter um responsável técnico e ter uma equipa de oração. Mas mais importante do que isso tudo, é muito importante que os elementos das nossas equipas estejam formados para aquilo que vão fazer. E, portanto, é fundamental que quer estejamos no nosso primeiro alfa na paróquia, ou na igreja, quer estejamos no nosso 30º alfa, é sempre importante, antes de começar cada alfa, e mesmo que já tenhamos ouvido aquela formação 50 vezes, que muitas vezes acontece, nós já sabemos o que é que a pessoa vai dizer, mas é sempre importante nós relembrarmos. Porquê? É importante nós recentrarmos naquela que é a nossa missão. E nós, no final do alfa, nós sabemos que chegamos ao fim do alfa a querer mais. Mas já passaram 11 semanas, já tivemos um fim de semana pelo meio, portanto, habitualmente 12 semanas em contínua missão. E antes de iniciarmos uma nova missão, é sempre importante recebermos formação e recentrarmos tudo aquilo que temos que fazer e aquela que é a nossa missão. Agora, muitas vezes nós pensamos, eu não sei se tenho estas pessoas na minha equipa. Nunca se esqueçam que nós podemos capacitar todas as pessoas que temos envolvidas na nossa equipa e todos nós nos podemos reinventar. Todos aqueles que arrancaram para o Alfa Online conseguiram se reinventar neste tempo. Todos aqueles que não avançaram, mas criaram outras dinâmicas e outras propostas, conseguiram reinventar-se. Portanto, com a formação e com a ajuda necessária, é possível capacitarmos todas as pessoas que temos para fazerem este trabalho extraordinário que é necessário fazer para que um alfa corra devidamente e que tenha um enorme sucesso. E as vossas equipas são fantásticas, porque as que já conseguem fazer isso, fazem isso muito bem, e as que estão para arrancar estão com certeza a seguir todos estes passos para poder realizar um alfa de sucesso. Portanto, recapitulando as boas práticas, falámos sobre a oração, falámos sobre a posição evangelizadora, falámos sobre a formação da equipa, não só sobre as funções, mas sobre a formação, que é fundamental. E já agora aproveito para referir os temas que são fundamentais: o cuidado pastoral, os grupos de discussão, o Ministério da Oração, e não me está a faltar mais nenhuma, mas não esquecer que existe um quarto elemento que é fundamental, que é a hospitalidade. A hospitalidade é a nossa quarta melhor prática. E o que é isto da hospitalidade? Nós ouvimos falar nesta questão da hospitalidade. Eu, quando ouço a palavra hospitalidade, só me lembro do hospital, não é? Mas o hospital tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado menos bom, mas também tem o seu lado bom, não é? É lá que as pessoas ficam boas. Hospitalidade é isto mesmo, é tratar as pessoas. E tratar as pessoas por forma a que elas se sintam vistas, a que elas se sintam conhecidas, a que elas se sintam amadas. E a chave para esta hospitalidade, e no caso a chave para a hospitalidade online, é criar este ambiente da vontade, onde todos se sintam bem. Normalmente nós estamos habituados a fazer isso no Alfa, na nossa refeição. Todos partilhamos a comida, todos estamos juntos e, portanto, é muito fácil criar aqui um ambiente acolhedor, porque mandamos uma piada aqui, uma piada ali, fala-se da comida, e nós portugueses somos muito bons a falar à mesa, portanto, para nós é extremamente fácil criar hospitalidade no ambiente de refeição. E agora no online temos este desafio de criar aqui outra forma de hospitalidade. É um bocadinho diferente, é verdade, mas é igualmente possível. Então vou partilhar convosco 5 dicas sobre como criar este ambiente de hospitalidade. Uma primeira dica: comunicar com antecedência. Quando as pessoas se registram para o vosso alfa, ou quando se inscrevem para o vosso alfa, seja através dos sites das paróquias ou das igrejas, que muitas vezes acontece, seja através de um convite que nós fazemos pessoalmente ao nosso amigo, ao nosso conhecido, ou alguém da paróquia convidou a pessoa e nos dá o contacto, a primeira coisa que nós devemos fazer é contactar essa pessoa, fazer este acompanhamento, através de um e-mail. Não sei se é o e-mail que recebem, em algumas paróquias é assim que acontece, noutras é o número de telemóvel, enfim. O importante é contactar essa pessoa e dizer: olha, bem-vinda ao Alfa, neste caso online,
vamos ter a nossa sessão na próxima quinta-feira, às X horas, olha, vamos utilizar a plataforma Zoom, já uma vez utilizaste? Ah, já, estou à vontade e tal, então vou-te mandar um link. Ai, não percebo nada disso. Então, olha, se eu te puder ajudar, eu ajudo. Se eu não conseguir ajudar, eu dou-te o contacto, ou vou pedir ao nosso responsável técnico que te contacte e que te ajude a instalar a aplicação e a utilizar a aplicação. Portanto, primeiro, antes de mais, comunicar com esta antecedência. Porque isto permite à pessoa perceber o quê? Caramba, convidaram-me, eu disse que ia, agora há dois revestes da medalha, não é? Primeiro podem pensar, já estão a chatear-me. Mas depois tem o outro lado bom, a pessoa sente-se confortável, porque quando entrar na sessão, pelo menos há uma voz que ela já ouviu e uma pessoa que ela já conheceu. E se este primeiro contacto for feito pelo animador ou pelo co-animador que vai estar na sua mesa, então, tanto melhor. Portanto, antes de mais, o fundamental é comunicar com antecedência. Em segundo lugar, apresentar as funções da plataforma que estão a utilizar e que os convidados devem ou podem explorar. Portanto, quando chegam à nossa sessão, à nossa primeira sessão, é importante nós, e especialmente para aqueles que nunca utilizaram a plataforma que estamos a utilizar, partilhar com eles a plataforma, como é que funciona. Então, olha, vou-vos explicar. No canto, do vosso canto inferior esquerdo tem um microfone. No microfone podem ligar e desligar o som. Se entretanto quiserem falar, podem carregar no botãozinho para ligar o som. Se por acaso a vossa câmara se desligar, que às vezes acontece, tocamos no rato, tem logo ao lado o botãozinho da câmara que podem ligar e desligar. Depois, entretanto, ainda tem outra funcionalidade. A tua filha deve ter estado na escola e, portanto, ainda tens o nome da tua filha no teu ecrã. Tens 3 pontinhos lá em cima onde podes carregar e onde podes renomear e escrever o teu nome, que é para nós sabermos o teu nome e não estarmos sempre a chamar-te Liliana quando tu és Joana. Não é? São pequenos exemplos de pequenas coisas que nós podemos fazer. Destas pequenas funções que para nós já são banais, mas que para quem chega, para os nossos convidados, muitas vezes não são. E a partir deste momento eles começam-se a sentir mais à vontade e mais envolvidos com todo o ambiente. Sempre fazer aqui este reforço também desta questão do responsável técnico. Pode ser ele e deve ser ele a fazer esta explicação porque ele está por dentro e pode até apresentar-se e dizer, olha, se tiverem alguma dúvida, enviem-me uma mensagem ou no chat por mensagem privada. Enfim, convém que seja ele a fazer este apanhado e esta apresentação. Por falar em técnico, vê lá a tua vida, olha as horas. Não tenham um técnico como este, que ele é um chato, está-me sempre a mandar calar, é impressionante. Terceira, estou quase a acabar. Terceira, façam as pessoas falar o mais rápido possível. Não é rápido como eu, que falo depressa demais, que é para não me esticar no tempo, não. Uma das coisas mais engraçadas do ALFA é que nós podemos conversar e conhecer pessoas e partilhar o nosso ponto de vista no ambiente seguro. Portanto, à medida que as pessoas também vão entrando na chamada, é importante acolhê-las desta forma, pondo-as a falar. Porque se nós entramos numa sala onde está muita gente a conversar e eu chego e ninguém me diz nada, eu vou me sentir desconfortável, não é? E temos duas formas de acolher estas pessoas, ou diretamente na sala todos juntos, ou então há alguns alfas onde isso acontece e funciona muito bem, as pessoas chegam e vão logo para o grupo de partilha, para o grupo de discussão. E é lá que é feito o acolhimento. Se estiverem todas na sala junta, as pessoas vão entrando e fazem como a Isabel. Olá, Catarina, olá, Adriana, olá, Pedro, olá, não é? É importante fazer esse acolhimento, as pessoas perceberem, olha, eles deram conta que eu cheguei, eu estou aqui e eu consigo conversar com eles. Se estiverem num grupo de discussão, então é mais fácil porque nós teoricamente já nos conhecemos ou vamos nos conhecendo e é muito mais fácil criar uma conversa se somos só 6 ou 7 ou 8 no máximo, ou se somos 50 ou 100 ou 200, como também há alfas no nosso país, não é? Mas quanto mais depressa eles começarem a falar, melhor. Depois, quarta dica, quase a terminar, incentive então os vossos animadores e os co-animadores a enviar pequenas mensagens na janela no bate-papo. Eu digo sempre que esta dica deve ser utilizada QB. Nunca devemos incentivar demais, porque senão o que vai acontecer é que a malta só vai falar no chat e não vai estar nem com atenção à palestra, nem à partilha, nem partilhar. Portanto, deve ser utilizada QB. E especialmente deve ser utilizada pelo co-animador. Se ele se apercebe que há ali alguém no grupo que precisa de um empurrãozinho, ou que está mais triste, mais cabisbaixo, não está a falar, então pode enviar uma mensagem privada, mas sempre com esta questão do QB. Quinta e última dica. Utilizar uma boa linguagem corporal. E eu acho que isto é o mais difícil quando nós estamos em casa, sentados confortavelmente na nossa cadeira, no nosso espaço acolhedor, mantermos a nossa linguagem corporal. O que é importante? Termos um ambiente luminoso onde as pessoas possam ver a nossa cara e faz parte da função também da equipa dar esse exemplo. Se nós estivermos num ambiente cinzento e afastados do ecrã, agora não consigo, tenho a parede à minha frente, mas afastados as pessoas não conseguem ver a nossa cara.
Então nós próprios temos que dar esse exemplo e utilizar a nossa linguagem corporal, estarmos o mais presente possível no ecrã e num ambiente luminoso para que todos nos consigam ver. Mesmo que não sejamos muito bonitos, mas pronto, foi o que Deus nos deu, é o que há. Depois, Vou-te finalizando então desligar o microfone. estas 5 dicas, estou mesmo a acabar, João. Finalizando estas 5 dicas, vamos despedir o João. Uma moção para despedir o João. No fim destas 5 dicas, o importante é lembrarmos que a hospitalidade é, então, na verdade, ajudarmos as pessoas a sentirem-se pertença. Independentemente daquilo que elas acreditam, independentemente de como chegam até nós, elas sentirem-se pertença. E não esquecer que o nosso Alfa acaba por ser o primeiro impacto que muitas pessoas têm com a nossa paróquia ou com a nossa igreja. Se nós formos o rosto do acolhimento, então essas pessoas vão perceber que fazem parte da nossa comunidade e que nós queremos muito que elas possam fazer a longo prazo parte da nossa comunidade. Essencialmente sentirem que são valorizados, que são amados, ajuda muito então nesta quarta dica, que é a hospitalidade, e passo para a Isabel já fora de tempo. Bem, já vimos 4 boas práticas para termos um alfa de qualidade: a oração, a posição evangelizadora, a formação da equipa e a hospitalidade. Vamos passar então à quinta boa prática, que são as palestras alfa. Como muito do que fazemos mudou com a transição para o online, não é? Alguns de vocês podem estar a sentir-se oprimidos por todas estas mudanças, o que é perfeitamente normal. Nós sabemos que sim, que alguns estão, mas ao mesmo tempo o que estamos a ver agora, mais do que nunca, é que as pessoas estão a fazer grandes perguntas sobre a vida, a fé, sobre o significado da vida, o significado relativamente ao cristianismo, enfim, as pessoas estão muito interrogativas. Ao fazer o Alfa Online, o que é que acontece? Podemos oferecer um espaço para que as pessoas possam explorar essas grandes questões em conjunto, em pequenos grupos. Agora, um dos elementos-chave de cada sessão alfa é efetivamente a palestra. Mesmo que o formato tenha mudado ao longo destes anos todos, começou por uma cassete, depois passou para DVD e ultimamente é um link para fazer download, mas, no entanto, o coração por trás das palestras alfa permaneceu o mesmo, e isso é que é o importante, porque o coração do alfa é apresentar o Evangelho de uma forma que se conecte com o coração e com a cabeça, não só apenas intelectualmente, mas também que passe para o coração. Enquanto fomenta também discussões e momentos significativos para o Ministério da Oração. Este é um dos aspectos também que a palestra fomenta. Agora, há 2 perguntas que nos fazem muito sobre como conduzir as palestras online, e a primeira é como reproduzimos os vídeos. Bem, é muito simples, temos 2 possibilidades. A primeira, o administrador faz download do link e partilha na tela, como o João tem estado a fazer aqui, a partilha do PowerPoint, ou como a Ana fez a partilha daquele vídeo de música, de louvor. O administrador faz então o download do link e partilha na tela para todos. Ou então, se o grupo for grande e a internet não for de grande qualidade, poderão enviar o link a todos os participantes para que eles possam ver, ou então enviar a cada responsável do pequeno grupo para partilhar com o seu grupo. Enfim, há diversas possibilidades. Se o partilharem na tela, convém que o responsável técnico que o partilha tenha uma boa ligação à internet, e o João aqui está mais habilitado do que eu, ter um cabo de internet ligado diretamente ao computador, para não haver quebras. Lembre-se que é importante nós lembrarmos que, mais do que a forma como partilhamos o vídeo, o objetivo do Alfa não é apenas a transferência de informações, é, antes de mais, o relacionamento. Alguns dos melhores momentos no Alfa só podem acontecer depois de serem construídas as amizades, e isso pode levar algum tempo. Muitas vezes é apenas depois de 6 ou 7 semanas de sessões é que as pessoas finalmente começam a ligar-se de uma maneira mais profunda, em que a amizade começa ali a surgir, em que há laços que começam a estreitar-se. Portanto, tentem resistir à tentação de interromper as palestras ou assistir a 2 palestras numa só sessão. Podem ter essa tentação para encurtar no tempo, mas nós aconselhamos a que não o façam, porque
isto está mais do que provado que um encontro semanal que prolonga no tempo, nestas 11 semanas, vai permitir às pessoas criarem laços de amizade que as vai ajudar a criarem relacionamentos para a vida e também a deixarem-se envolver um pouco mais dentro desta caminhada e crescerem na fé, deixarem-se encontrar por Cristo e a acolherem Cristo nas suas vidas. E basicamente estes momentos acontecem nos momentos de discussão, nos pequenos grupos, também durante os tempos de oração. E isso constrói-se ao longo dos meses, não é de um dia para o outro. Portanto, cada palestra alfa, isto é importante que nós todos saibamos, trata de um aspecto diferente da fé cristã. Eles têm um seguimento lógico e foram pensados para encaixarem uns atrás dos outros, e de modo especial os que são dados antes do fim de semana. Por isso, não devem alterar a ordem dos temas. E como disse uma vez um convidado, os temas e cada sessão são como se fosse uma peça de um puzzle que se encaixam a cada semana umas nas outras e no final há um resultado. No final pode ver-se o rosto de Cristo. Por isso, mantenham a ordem dos temas, nunca alterem essa ordem. E de modo especial até ao fim de semana. Quando estiverem a programar o vosso alfa, é extremamente importante que agarrem no calendário, verifiquem as datas, a data para cada sessão, por forma a não haver grandes interrupções, por exemplo, estou a pensar no Natal ou na Páscoa. Evitar que o alfa, comecem o alfa e passado 3 ou 4 semanas é Natal. Se vão interromper nessa altura ali 2 semanas, correm o risco das pessoas não voltar. Portanto, convém programar as datas de setembro até fins de novembro, ou princípio de dezembro, ou então outubro, dezembro, antes do Natal, parar antes do Natal, depois começar novamente de janeiro até final de março, princípio de abril. Isso é extremamente importante verificar o calendário. E também para não ficar nenhuma palestra por dar, porque às vezes eu tenho visto com algumas equipas que têm dificuldade em encaixar o fim de semana. O fim de semana tem que ser esta data. Depois, quando vou contar, já não temos tempo para terminar a palestra. Não, então tem que programar com tempo e verificar que tudo encaixa de uma forma certa. Passamos agora à quinta boa prática, é a discussão aberta, a discussão livre. Este é um aspecto fundamental do alfa e nós gostaríamos de ter a certeza de que teremos uma discussão aberta e livre no Alfa Online também. O primeiro ponto é que os vossos convidados se sintam bem-vindos e descontraídos, bem acolhidos. Neste momento não é difícil os convidados sentirem-se descontraídos, porque estão no conforto das suas próprias casas e por isso sentem-se também muito mais confiantes. Mas quando eles entram na sala do Zoom e são acolhidos com um sorriso e umas palavras de boas-vindas, como dizia a Ana há bocadinho, isso também vai ajudar muito a cortar ali o gelo, a quebrar o gelo, quebrar barreiras. Pode ser que entrem várias pessoas em simultâneo, ainda agora hoje aconteceu, como viram, mas convém que todos recebam um olá, seja bem-vindo, olá, boa noite, olá, bom dia. Muito importante, para que todos se sintam bem acolhidos. O que há aqui de bom no Zoom é que o nome de cada pessoa aparece no canto do ecrã e aí não há necessidade nenhuma de perguntar o nome. O anfitrião pode receber cada convidado pelo nome da pessoa. E como eu fiz há bocadinho, não tive qualquer dificuldade, a menos que algum de vocês não tivesse lá o nome de um filho ou de uma filha, em vez de ser o vosso. E nesse caso eu não vos tratei pelo vosso nome. O que pode acontecer. Se fizerem o acolhimento diretamente no pequeno grupo, porque há casos em que o curso alfa tem um número elevado de convidados e o acolhimento não se faz assim em conjunto, na sala maior, mas faz sim diretamente nos pequenos grupos, nos grupos de discussão. E então aí é muito mais simples e pode aproveitar para ir fazendo o acolhimento, dar as boas-vindas e também apresentar os que acabam de chegar, os recém-chegados são os que já estão na sala. Se o acolhimento correr bem, isso vai facilitar a discussão, sem sombra de dúvida. Normalmente, no primeiro serão, começamos sempre com um jogo.
Um jogo engraçado para descontrair, para quebrar o gelo. E posso-vos dar um exemplo de um jogo, e, que é o seguinte: se tivesse, a lançar este desafio ao pequeno grupo, se tivesse uma autorização para sair da prisão já amanhã, e se pudesse ir para qualquer lugar do mundo e pudesse embarcar num avião, para onde iria e porquê? E aí deixamos os nossos convidados responder. E este é um momento que permite que eles possam partilhar um pouco sobre si e de uma forma divertida, descontraída. E a partir daí, se este momento correu bem, a partir daí a conversa vai fluir, a partilha vai fluir sem qualquer sombra de dúvida, sem problema. Um aspecto aqui também interessante no Alpha Online é que se veem todos os rostos ao mesmo tempo no ecrã, e por isso podemos ver a reação de cada um, assim como a expressão de quem está à vontade, com vontade de falar. Por exemplo, nota-se que aquela pessoa que ia para dizer qualquer coisa, mas retraiu-se porque não quer cortar a palavra, e aí é importante que o animador esteja atento e diga: oh, João, reparei que queria dizer qualquer coisa, pode falar. E isso, lá está, este aspecto de estar atento à fisionomia, à reação, à linguagem corporal dos nossos convidados, vai ajudar-nos também no lançamento das perguntas e na partilha, na discussão. Temos tido também, alguns relatos de líderes que já estão a fazer Alpha Online e que contam que os convidados no Alpha Online estão muito mais à vontade para partilhar. Sentem-se muito mais confortáveis no seu ambiente familiar, na sua própria casa, e eles estão muito mais ansiosos para partilhar e partilhar sobre assuntos íntimos, de uma forma muito mais fácil do que no Alpha presencial. Ainda na semana passada falava com uma animadora de mesa que me disse que logo no primeiro serão deste Alpha Online ficou espantada com a reação dos participantes do seu grupo, porque eles queriam logo partilhar e partilhar profundamente sobre o tema e à vontade, coisa que ela não está habituada num Alpha presencial. Para ela foi novidade, e isto é maravilhoso de ver. Portanto, devemos estar preparados para este aspecto também no Alpha Online, porque as pessoas estão muito mais em segurança no seu ambiente, no seu aquário, digamos. Portanto, nós no Alpha, o que é que queremos? Queremos que todos os convidados se sintam acolhidos e tenham a oportunidade de partilhar abertamente o que pensam sobre a fé e sobre Jesus. Este é um aspecto fundamental da partilha. Os animadores não têm de ser peritos em teologia, ótima notícia. Não devem ensinar nem dar respostas, devemos ter cuidado. Devem sim criar uma atmosfera descontraída e acolhedora, devem facilitar e fomentar a discussão. Isto apenas. Os co-animadores ficam em silêncio, escutam essencialmente e ficam em oração silenciosa. Mas também tem outra função, que é de amar os convidados e de ajudar a facilitar a discussão e, acima de tudo, orar pelos convidados. Eu não sei que vida é a vossa, mas daqui a pouco são 22 horas. Aspectos fundamentais: nunca se contradiz ou corrige um convidado. O papel do animador é essencialmente escutar e amar. Quando um convidado faz uma má experiência no Alpha, é porque provavelmente não teve a oportunidade de uma partilha livre e não teve a oportunidade de discordar com aquilo que foi dito durante o tema, durante a palestra, ou mesmo no seio da partilha. Devemos ter em atenção isto. E por isso é muito importante a escolha das pessoas certas para a equipa, como dizia a Ana há bocadinho. Ana, o micro é teu. Agora escusas de me mandar calar mais cedo que eu estou atrasada, João. Ok, vamos recapitular. As duas despedidas. Recapitulando, portanto, das nossas 7 boas práticas. Primeira, a oração. Segunda, esta posição evangelizadora. Terceira, a formação da nossa equipa. Quarta, a hospitalidade. 5, as palestras. 6, a discussão aberta ou livre. E agora vamos à 7ª, e não será a última, porque eu gosto sempre de ser 7 mais 1.
eu sou sempre a mulher da imprevisibilidade, mas vamos falar sobre a sétima, que é uma das chaves do Alfa, que é o fim de semana. Que toda a gente se pergunta como é que é o fim de semana. O fim de semana nós temos que ter a perfeita consciência de que é o ponto de viragem para muitos dos nossos convidados no curso Alfa. É aí que a maioria dos nossos convidados vêem Cristo pela primeira vez e que são cheios do Espírito Santo. E, portanto, é fundamental que o nosso fim de semana, aconteça ele presencialmente, aconteça ele online, seja onde for, o importante é que o nosso fim de semana seja preparado e cuidado devidamente para que ele tenha o maior sucesso possível. Não que tenhamos uma banda extraordinária a cantar, uma equipa de louvor fantástica, não que tenhamos oradores de topo, não que o vídeo passe brutalmente bem, sem falhas nenhumas. O importante é potenciar e criar oportunidade para os nossos convidados poderem fazer verdadeiramente esta experiência de Cristo. Agora, a primeira coisa para organizarmos o fim de semana é pensar como é que vamos fazer o nosso fim de semana. Se vamos fazer o nosso fim de semana, estamos a fazer o Alfa Online, como é que vamos fazer? Numa manhã, vamos fazer numa tarde, vamos fazer um dia inteiro, vamos fazer um fim de semana inteiro, também acontece. No Canadá fazem um fim de semana inteiro, começam sexta à noite, acabam domingo. O que é que nós vamos fazer? O João está a partilhar no ecrã duas daquelas que são as opções que aparecem no documento que nós também temos disponível no nosso site, que o João colocou o link direto para o documento no nosso chat. Isto são apenas sugestões. É importante nós adaptarmos àquilo que é a nossa realidade e àquilo que nós achamos que funciona melhor para nós. Se estamos a fazer o Alfa Online, se faz sentido fazer o fim de semana online, se queremos até aproveitar e reunir as pessoas presencialmente, tendo em conta todas as normas de segurança que são necessárias, mas esta é a primeira coisa que temos que fazer, definir como é que vamos fazer o fim de semana. Já se aperceberam de que há algumas alterações nestes dois exemplos que damos, há alguns temas que são omitidos quando fazemos, por exemplo, o fim de semana apenas numa manhã. Há um dos temas que é omitido, portanto falamos quem é o Espírito Santo, como posso ser cheio do Espírito Santo, como tirar o melhor partido do resto da minha vida. Portanto, aqui falta o tema qual é a ação do Espírito Santo. Na segunda opção tem já esta possibilidade dos temas todos e é uma possibilidade de dia inteiro, não é? Embora tenha aqui uma pausa na hora do almoço. Agora, há quem já tenha, há uma terceira opção que eu não coloquei aqui, que tenha feito os temas todos da manhã, portanto, utilizado só uma manhã, e em vez de termos o tema como posso tirar o melhor partido do resto da minha vida, dar os 3 temas do Espírito Santo, e na sessão seguinte, então, vamos ver e ter o tema como posso tirar o melhor partido do resto da minha vida, porque este é um tema, e isto é também muito importante, se nós retirarmos este tema do nosso fim de semana e fizermos só os temas do Espírito Santo, é importante na sessão seguinte vermos este tema. Porquê? Porque este tema ajuda os nossos convidados a descerem da montanha, não é? Nós sabemos que eles no fim de semana têm uma experiência extraordinária e este tema é fundamental e está propositadamente colocado no final dos temas sobre o Espírito Santo para ajudar os nossos convidados a saberem descer da montanha que foi aquele extraordinário fim de semana e a perceber de que forma é que eu agora vou viver isto na minha vida. Agora, há aspectos fundamentais no nosso fim de semana que nós não podemos descurar, seja ele online, seja ele presencial. E o primeiro facto que devemos ter sempre em mente é o facto de que o Espírito Santo age onde quer que estejamos. Quer estejamos num sítio lindíssimo, num jardim maravilhoso, quer estejamos numa casa de retiros, quer estejamos na nossa igreja, na nossa paróquia, quer estejamos numa sala Zoom. O Espírito de Deus age independentemente do local onde estivermos. Basta pedirmos com confiança que Ele venha ao nosso encontro e ao encontro dos nossos convidados, e especialmente que Ele venha conduzir o nosso dia, independentemente daquela que for a modalidade por que optarmos. Nunca esquecer que o fim de semana não somos nós, não são os nossos bolos, o nosso chá e o nosso café, embora ajude, não é só o nosso momento de diversão no fim do dia, não é? Mas que mais do que tudo isso, que são tudo elementos importantes e fundamentais no fim de semana presencial, mas que é a ação do Espírito de Deus. Portanto, o que também não devemos descurar no fim de semana é a questão das boas-vindas, e especialmente se estamos a fazer um fim de semana online. É novamente fundamental que os participantes se sintam acolhidos para conseguirem quebrar aqui o gelo de uma coisa estranha que é um fim de semana, uma manhã inteira no Zoom, credo, aquilo. Depois há sempre aquela questão, e o fim de semana, como é que é o fim de semana? Depois tu vais ver, não é? Temos sempre este hábito. Então as pessoas vão sempre com aquela curiosidade e é importante que eles se sintam acolhidos neste momento. É importante incluir aqui a questão dos quebra-gelos, adaptados obviamente à nossa realidade.
Porque este é, sem dúvida, este primeiro acolhimento é o primeiro impacto que os nossos convidados vão ter com o fim de semana. Depois, como vimos a semana passada, a oração. A oração é a base do nosso fim de semana também. E é tão importante numa sessão ao vivo novamente como se estivermos a falar no Alpha Online, no fim de semana online. E portanto há aqui estes momentos, eu diria 3 momentos fundamentais de oração que não devemos de forma nenhuma omitir do nosso fim de semana. Primeiro, o momento de louvor, depois a nossa oração comunitária e o momento de oração de intercessão. E este momento de oração de intercessão, já sabem que pode ser feito de muitas formas diferentes. Aquelas 4 que nós mais partilhamos é a oração de intercessão ser feita fora da sessão do fim de semana do Alpha Online. Portanto, o Alpha Online termina e depois os nossos convidados podem contactar o animador e o co-animador e agendar aqui uma hora para fazer este momento. Podemos ir para os grupos de discussão e fazer lá um momento de oração de intercessão, ou então fazer um momento de oração de intercessão na nossa sala principal e ter salas, pessoas em salas simultâneas prontas para rezar pelos convidados, e os convidados vão pedindo ao responsável técnico para ir a esta sala e àquela, para que as pessoas rezem por elas, não é? E outra coisa que também é importante nós termos em conta, especialmente quando falamos aqui do contexto católico, nós sabemos que no fim de semana este é o momento em que muitas pessoas pedem para conversar com o padre, não é? Pedem a confissão. Nós sabemos que não é possível fazer a confissão virtual, mas é importante fazermos o acompanhamento destes nossos convidados que queiram conversar com o sacerdote para agendar com ele, ou presencialmente na paróquia, para depois o momento de confissão, ou então proporcionar até aqui no Zoom uma sala onde possa estar o pároco para poder falar com os convidados que assim pretenderem. E depois os grupos de discussão, que também têm esta função super importante neste nosso fim de semana, mesmo sendo online, porque é aqui que eles também vão poder partilhar aquilo que estão a sentir neste fim de semana. E para nós, a equipa, é fundamental ouvir também o que os convidados têm para partilhar connosco nesta experiência nova do fim de semana online, não é? E então eu deixo-vos aqui algumas dicas para podermos ajudar a alimentar este espírito dos grupos de discussão, e especialmente dos grupos de discussão no Alpha Online. Nós estamos aqui todos nesta sala. Imaginem que nós somos muitos grupos de partilha. Como é que nós podemos tornar a coisa divertida no fim de semana? Então, na sessão antes do fim de semana online, vamos desafiar os convidados da nossa mesa a usarem todos a mesma cor. Portanto, na mesa 1 vamos todos de vermelho. E então os convidados aparecem todos de vermelho, todos contentes. Portanto, nós olhamos para o ecrã e mesmo que as outras mesas se esqueçam, nós sabemos quais são os da nossa mesa porque eles vêm todos com a mesma cor. E visualmente é muito fácil. E cria logo aqui um momento diferente para os nossos convidados. Depois, também podemos pedir aos nossos convidados, olha, vamos ter um tempinho para socializar, olha, escolhe um livro que tu gostes e vamos desafiar essa pessoa a partilhar em 30 segundos, a dizer-nos em 30 segundos porque é que está a ler aquele livro e porque é que eu aconselho ao resto das pessoas. É algo que não tem nada a ver com o nosso Alpha, que ajuda aqui a criar este ambiente mais simpático. E depois disso, o que é que acontece? Também podemos fazer, esta é muito gira, eu aprendi com palheiros, não sei se está cá alguém, mas eu acho que esta dica é super engraçada. Quando termina o nosso fim de semana, habitualmente nós temos um momento de relax, e os nossos convidados gostam muito de fazer festa no fim de semana, no final do fim de semana. Então no online nós podemos fazer o mesmo. Quando o fim de semana acaba, metemos uma música a tocar no Spotify ou no YouTube e fazemos uma grande festa e celebramos o fim do nosso fim de semana Alpha Online. Estas são as dicas essenciais daquilo que não se deve perder no nosso fim de semana. E eu sei que já estou fora de tempo, mas não queria deixar de partilhar convosco esta dica extra. É uma dica extra que é fundamental, e o João está a abanar com a cabeça, mas ela é das pessoas que mais nos martiriza na equipa nacional sobre esta questão, que tem a ver com a segurança online. Esta questão da segurança online é algo que nós muitas vezes desvalorizamos ou que não nos lembramos quando estamos a utilizar um ecrã e uma sala Zoom. Mas é um aspecto muito importante e que nós, enquanto elementos de uma equipa, devemos ter sempre em conta. Quando escolhemos a nossa plataforma, devemos pensar qual é a plataforma mais segura. Nós e o Alpha Internacional têm aconselhado o Zoom porque, apesar de todas as lacunas de segurança, tem sido uma plataforma que se tem atualizado cada vez mais para cumprir essas lacunas de segurança. E o João diz que sim. Quando escolhemos a nossa plataforma, então isto é fundamental ter em conta. E depois há uma série de coisas que nós, enquanto elementos da equipa, devemos ter em atenção. E eu vou partilhar convosco algumas daquelas que eu acho que são e que nós achamos que são as mais importantes. Quando criamos a nossa sala, não é? A nossa reunião, nunca esquecer de selecionar a opção de senha para proteger a reunião. Agora o Zoom já faz por defeito, portanto, por mais que não queiram colocar a senha, por defeito, na maioria das reuniões e na maioria dos users Pro, já aparece a opção obrigatória da senha. Mas isto é muito importante. Não partilhar nunca o link da reunião
no Facebook ou na página da nossa paróquia. Vamos enviar o link pessoalmente para os nossos convidados, para evitar sermos hackeados, como já aconteceu. Outra coisa que também é importante é não permitir a entrada antes do anfitrião. A pessoa que vai gerir a parte técnica do Zoom é que vai permitir a cada uma das pessoas que entre. Porque assim nós conseguimos ter um controle, tentar perceber se está aqui alguém de fora, se não está, se está alguém aqui a tentar entrar para invadir o nosso espaço e poder aqui roubar dados, enfim. É sempre importante ter esta questão de não permitir a entrada antes do anfitrião. Depois é importante que nós, quando utilizamos a internet, e isto para nós que utilizamos a internet doméstica é comum, mas ter uma ligação Wi-Fi segura. Depois o que também é importante, e aqui para a nossa própria segurança, é o espaço que nos envolve. Estejam atentos a tudo o que têm ao vosso redor e que pode dar informações a pessoas que podem vir para o nosso Alfa Online não vindo por bem, não é? Nós, habitualmente, quando estamos nos escritórios, por exemplo, podemos ter alguma coisa pendurada que seja a nossa conta bancária, enfim, o que seja, ter atenção a esse espaço que nos envolve atrás e que pode aparecer aos olhos de quem possa não vir por bem. Depois, outra coisa que também é importante, nós neste caso estamos a gravar a nossa sessão porque é uma sessão de formação e quando preencher um formulário nos dados do RGPD em baixo tinha essa indicação de que a sessão seria gravada, mas é importante que nunca gravem a sessão. Se uma pessoa falhou a ação e depois não esteve, vamos partilhar com ela o vídeo, mas nunca a gravação da sessão. Isto para a segurança de todos aqueles que estão a utilizá-la, mas também para a vossa própria segurança, porque há aqui uma série de coisas que podem ser partilhadas e que depois, partilhando a gravação, podem chegar onde nós não queremos. Depois, outra coisa que é importante, e aqui não tem... Um minuto. Ai, Jesus, não tem assim tanto que ver com segurança, mas é a questão da partilha da tela. Não permitir que outra pessoa partilhe a tela sem ser o responsável técnico. E depois, outra coisa que é muito importante, duas notas finais. Não partilhar nunca fotografias da nossa sessão online sem o consentimento de todas as pessoas que estão na sala. Muitas vezes nós tiramos print screens e partilhamos. As pessoas podem não saber, às vezes identificamos, e no Facebook tem esse problema, nós partilhamos a fotografia, automaticamente o Facebook identifica a pessoa e podemos arranjar um grande problema com esta história do RGPD. E depois outra coisa que nós também aconselhamos a não utilizarem é o registro de participantes diretamente na plataforma Zoom. É muito pouco seguro utilizar o registro de participantes na plataforma Zoom. O que é que podem utilizar para substituir? Podem ter um link de um Google Form, que é o mais fácil, fica tudo no Excel e só o administrador consegue aceder a essa informação ou o responsável técnico depois envia os detalhes do link da chamada e desta forma vocês conseguem controlar os dados. Agora, se tiverem mais dúvidas sobre esta questão do RGPD, nós temos uma pessoa extraordinária para tratar disso, que é o João, e para vos ajudar é só enviar um e-mail para joão.inocencio@alfaportugal.org e ele ajuda quanto a estas questões. Depois, por outro lado, vamos terminar. É importante termos aqui alguns cuidados e eu julgo que estão aqui pelo menos 2 responsáveis de equipas Alfa Jovens, ou 2, pelo menos. É importante comunicarmos, já sabemos, com os nossos convidados extra sessão, mas é importante termos este cuidado de não contactarmos com menores nem com jovens de forma sozinhos, ou enfim, nós não vamos por mal, mas o que acontece é que às vezes nós não temos consciência porque para nós não tem maldade nenhuma, mas podemos estar aqui a criar um problema e por uma questão de segurança devemos evitar contactar os nossos jovens pessoalmente através das redes, claro, enviar uma mensagem sim, porque é perfeitamente normal, e especialmente os que são da nossa equipa, aí estamos à vontade, mas evitar fazer esse contacto pessoal com o convidado. Então criar um grupo no WhatsApp, por exemplo, e partilhar com todos, ou no Messenger fazer a mesma coisa e partilhar com todos. João, eu estiquei-me um bocadinho mais, eu sei, Eu só mas tenho é porque uma esta pergunta, questão é Ana. fundamental. Vocês começaram a apresentação dizendo Alfa era livre. Então, mas tu agora acabaste isto tudo com tanta segurança e tanto problema, eu não sei. Eu É para a semana verdade. não venho. O João só nos arranja problemas. É verdade, isto não são problemas, são pequenos handicaps. E nós falámos nesta questão extra das 7 boas práticas, que é a nossa 8ª boa prática, que devemos ter sempre em atenção. Nós também, quando fazemos o Alfa presencial, temos em conta uma série de situações de segurança que acontecem sem nós darmos conta, mas que no online temos que ter ainda mais cuidado. E, portanto, isto era só um parênteses e não uma obrigatoriedade, obviamente. Todos são livres de fazer como entenderem, como acharem melhor, mas são só algumas dicas. Eu dizia que íamos ainda perguntas e respostas, estamos fora de tempo, é o
normal quando me põem a falar, a Isabelinha já sabe, mas não temos... A tua sorte é que não há perguntas em lado nenhum. É a sorte, porque eles percebem que eu disse Mas tudo. incentiva as pessoas a ir à Alfa, porque tu com essas regras todas, eu ficava em casa. É isso, não. Colocar o Alfa em prática é muito fácil. Sim, Isabel. Sim, Ana, seria importante, se calhar, pedir a todos aqueles que têm dúvidas técnicas para enviarem as perguntas para vocês terem aquele webinar para esclarecimento. Sim, portanto, nós temos muita gente que já preencheu o formulário da sessão que vamos fazer sobre as FAQs do suporte técnico. Portanto, todas as dúvidas que tiverem de Zoom e estas questões de segurança também podem ser melhor abordadas e mais tranquilamente mais com o João do que comigo. Portanto, o João é que é o expert na matéria. Agora, o que nós pedíamos é, muita gente inscreveu-se no link das FAQs do suporte técnico, mas não colocaram as questões que têm. E nós queríamos que colocassem as questões que querem pelo menos ver abordadas, por forma a nós também podemos aqui orientar a sessão, e à partida, até final desta semana, lançamos o dia em que vamos fazer essa sessão perguntas e respostas. Se ainda não tiverem as perguntas na vossa cabeça, então depois na própria sessão vamos ter um espaço para poderem colocar as que forem surgindo, e obviamente se a qualquer momento tiveram alguma dúvida é só enviar um e-mail para geral@alfaportugal.org ou para mim ou para o João, para um dos três que responderá. Eu não devia fazer isso, mas eu vou dizer que posso estar disponível em alguns salões para ajudar o colega. Aproveitem que o João está-se a oferecer. Mas não marquem 5 minutos antes, que eu posso não estar. Isabelinha, da minha parte é tudo. Já estamos fora de tempo, desculpem-me, mas isto era mesmo muito importante falar deste oitavo ingrediente. Vamos ao chá. Que bolinho é que há hoje? Não há um bolinho hoje? No Alfa não há sempre bolos. Não há bolos. Sim, pois acho que é ver. Por norma, um padre que tem sempre um bolo em casa. Vejam Espera lá, isso. que bolo é que há em Cantanhede? São tantos, ninguém fez um bolo? Não. Eu ia aí no estatinho beber um chá e comer um bolinho, pronto. Terezinha, o que é que fizeste? Um bolo de maçã? Não há bolo, pronto. Temos que dar por terminada a situação. Ela está muda. Ok, pronto, então agradecemos a todos pela vossa presença, esperamos que tenham aprendido mais qualquer coisa e, sobretudo, a conhecerem bem as melhores práticas do Alfa para poderem ter um Alfa de qualidade e virem a melhorar cada um destes aspectos. Neste momento eu até vos lançava um desafio, é de refletirem acerca destas 7 boas práticas e de identificarem quais delas são as que vocês já desenvolveram muito bem na vossa equipa, no vosso Alfa, e quais são aquelas que ainda precisam de ser trabalhadas para virem a obter o lugar que merecem no vosso Alfa. Isabel, desculpa, acho que tiveste um pequeno corte quando estavas a lançar o desafio. Podes repetir, por favor? Eu lanço um desafio a todos os que estão presentes nesta formação. Visualizem as 7 boas práticas que apresentamos hoje e identifiquem quais delas vocês já bem desenvolveram no vosso Alfa e quais delas precisam de melhorar, de trabalhar para melhorar. Isto é só um desafio para cada um de vocês fazer localmente. Uma boa noite a todos e enviem as vossas questões, as vossas dúvidas sobre o suporte técnico para que a Ana e o João se possam preparar para responder efetivamente àquilo que precisam. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos e obrigada por nos terem acompanhado, Isabel, não é? Nesta jornada que foram 4 sessões de formação. Parabéns para todos aqueles que aguentaram estas 4 semanas e até à próxima roda de formações. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. E não é